Relato de sobrevivente. Diário de 01 de agosto, dia 1. Meu nome é Pedro, tenho 16 anos, moro em Natal, Rio Grande do Norte. Nunca imaginei que escreveria isso, mas preciso guardar cada palavra antes que tudo desabe de vez. Acordei cedo por volta das 6, quando o Tião, meu cachorro vira-lata caramelo brincalhão, começou a latir na porta do quarto. Achei estranho ele tão agitado, cheirando o ar, como se pressentisse o caos que se aproximava. Levantei, vesti minha camiseta grossa e calcei as sandálias. Na rua estranhei o silêncio, nenhum carro, ninguém caminhando. Só o farfalhar das folhas ao vento e o latido distante de Tião, vindo de longe. Saí correndo e vi. A Praça Andradas estava vazia, exceto por um tio desmaiado no banco, o rosto coberto de feridas. Quando cheguei perto, ele se ergueu como um zumbi, olhos sem vida, e avançou em minha direção com um gemido baixo e ameaçador. Corri de volta para casa, sentindo o peito apertar. Dentro de casa, tranquei a porta e abri o rádio. Notícias de pânico no Hospital Central, pacientes atacavam enfermeiros. No SAMU, as ambulâncias eram cercadas por pessoas deformadas. Nada fazia sentido. O que era aquele vírus que transformava a gente em predadores? Tião choramingava no canto, colado em mim. Segurei sua coleira e respirei fundo. Vou te proteger, amigo. A gente vai sair disso. Decidi descer até a cozinha e pegar água e biscoitos caninos. No corredor, ouvi arranhões na porta de entrada. Alguém tentava arrombar. Tião rosnou, os pelos eriçados. Peguei uma faca de cozinha, apertei o cabo com força e alcancei meu rádio antigo. Sintonizei o plantão. Evacuem quem puder. Fim do sinal. O estrondo na porta veio forte. Alguém ou algo chutou com força. Segurei Tião nos braços e corri para o quintal. Lá, o muro de bloco foi construído com pedras e caixas. Empurrei uma tábua caída, arrastei Tião comigo. Do outro lado tinha o cheiro acre de sangue velho e terra molhada. Parei. Olhei para trás. Sombras se moviam por baixo do muro, gemidos esganiçados. Desculpa, Tião, mas a gente precisa ir. Pulei, apoiando o cachorro firme no corpo. Caí de joelhos do outro lado. A rua estava tomada por zumbis cambaleantes, andando sem rumo, bramindo por carne viva. Levantei Tião e ele se agarrou em mim. Meu coração doía, mas não havia tempo para fraquejar. Corri pela rua João Pessoa, desviando de corpos estendidos. Peguei minha mochila, onde guardei 2 garrafas d'água, um pacote de bolachas, lanterna e um facão que meu avô me deu. Segui em direção ao Alecrim, pensando no mercado 24 horas que fica na Coronel Estevam. Poderia ser um abrigo improvisado. Cada passo era medido, cada ruído me fazia tremer. O farfalhar de roupas rasgadas, um sussurro distante, o choro de um zumbi novo demais, quase humano. Tiões bamboleou o corpo, tentando lamber meu rosto. Sorri com dificuldade e sussurrei. Logo a gente chega lá, garoto. Eu juro que protejo você. Quando dobrei a esquina da Coronel Estevam, vi o mercado repleto de gente gritando e empurrando as portas. Alguns eram sobreviventes como eu, outros zumbis prontos para invadir. Segurei firme Tião. Cruzei a rua com o facão empunhado, pronto para atacar se necessário. Do outro lado, uma brecha na porta de serviço me chamou. Entrei rastejando, fechando a porta atrás de mim com toda a força. O cheiro de mofo e produtos azedos tomou conta. Tião lambeu minha mão como se soubesse que estávamos seguros. Por hora. Agora tô aqui, escrito no fundo do depósito, o coração martelando. Tião dorme aos meus pés, exausto. Eu conto cada batida como se fosse um sopro de vida. Amanhã, tentaremos sair para buscar mais mantimentos. Vou traçar rotas pelos becos, evitar avenidas principais, vou lutar por cada passo, por cada canhão de água que der para guardar. E sobretudo por Tião, meu melhor amigo, meu companheiro. Se eu sobreviver, continuo aqui. Se não, que alguém leia este relato e saiba. No primeiro dia, eu era só um garoto e seu cachorro contra o fim do mundo. Fim do dia 1. Dia 2. Relato de Pedro Natal RN, 5h47 da manhã. Acordei com o Tião deitado encostado no meu peito, tremendo. Acho que ele teve pesadelo, ou então sentiu o mesmo que eu. Aquele silêncio estranho, como se a cidade estivesse presa numa respiração contida. Nem o vento ousava passar. Acordei com uma angústia no peito, como se algo estivesse prestes a acontecer. Dormimos em cima do telhado de um mercadinho no Alecrim. Subi com o Tião nos braços por uma escada de emergência. Tranquei a porta de ferro com uma vassoura. Mesmo assim, tive que levantar 3 vezes durante a noite com o facão na mão por causa de uns sons lá embaixo. Batidas baixinhas,
depois arranhões. Eles não param nunca. Parece que eles sabem, que sentem. Tião ficou acordado junto comigo quase a noite toda. Só dormiu quando eu comecei a contar baixinho como era nosso quintal antes de tudo. A goiabeira. A bacia azul onde ele tomava banho. Acho que ele lembrou. E dormiu encostado em mim. Hoje decidi que não dava para ficar parado. A água tá acabando e só tem um pacote de bolacha recheado e uma lata de milho que achei numa casa virada. Meu plano era tentar chegar no campus da UFRN. Ouvi de um velho no primeiro dia que o exército podia ter montado abrigo por lá. Não sei se é verdade, mas preciso tentar. Desci com o Tião bem cedinho antes do sol nascer. A cidade parecia engolida por um nevoeiro fino, pesado, meio amarelado. Os postes ainda acesos, mas piscando. Passamos pelo viaduto da Urbana, desviando dos carros tombados. Foi ali que ouvi o barulho de passos correndo. Girei com o facão na mão, o coração na garganta. Ei! Sussurrou uma voz fina. Eu não sou um deles. Era uma menina. Devia ter uns 15 ou 16 anos. Cabelo preso num coque torto, mochila velha nas costas e um pedaço de cano de ferro na mão. Estava com uma blusa da escola estadual e o tênis todo sujo de sangue seco. Eu sou a Lídia, disse. Tô sozinha desde ontem. Meu pai, ele tentou me proteger, mas não deu. Fiquei em silêncio por uns segundos. Tião rosnou baixinho, desconfiado, mas ela ajoelhou e estendeu a mão para ele cheirar. Tião lambeu os dedos dela. Aquilo bastou. Seguimos juntos pelo resto da manhã. Entramos em um prédio comercial abandonado na Prudente de Moraes. Lídia tinha um mapa feito à mão com caneta vermelha e azul. Ela marcou lugares onde já tinha passado, pontos onde tinha visto infectados, casas saqueadas, ruas bloqueadas. Ela é esperta. Você tem alguém esperando? Perguntei, enquanto dividíamos metade da bolacha. Não mais. Só quero sobreviver até isso acabar. Se é que vai acabar. Fiquei pensando nisso por um tempo. Se vai acabar. E se acabar? O que sobra da gente? À tarde nos escondemos num pet shop destruído. Tião parecia se lembrar do cheiro. Ele até achou um saco rasgado de ração no chão e comeu um pouco. Vi ele abanar o rabo por uns segundos. Foi a primeira vez que sorri em 2 dias. Antes do pôr do sol, ouvimos gritos vindo do lado de fora. Gritos humanos, mas não eram de medo. Eram de raiva, de fome. 2 infectados estavam tentando quebrar a grade de uma loja de eletro. A pele deles caindo em pedaços, os olhos vazios, as unhas como garras. Eles nos sentiram. Corremos. Tião na frente, eu e Lídia atrás. Corremos como nunca. Nos abrigamos agora num colégio técnico fechado. A porta ainda está firme. Empilhamos carteiras contra ela. Estamos escrevendo esse relato à luz de uma lanterna quase sem pilha. Lídia está dormindo, enrolada num cobertor rasgado. Tião está deitado do meu lado, com a cabeça nas minhas pernas. A cidade está podre. Os gritos não param. Mas agora, com eles 2 aqui, não me sinto mais sozinho. Vou tentar dormir um pouco também. Amanhã a gente tenta de novo. Dia 3. Relato de Pedro. Acordei com o som da chuva fraca batendo nas telhas do colégio. Não chovia desde antes do surto. Tião já estava de pé, farejando a sala como se tivesse farelo de pão nos cantos. Lídia dormia com o rosto escondido no casaco, os pés descalços cobertos com folhas de papel. Eu fiquei olhando para ela por uns minutos, tentando lembrar da última vez que tinha dividido silêncio com alguém que não fosse só medo. Ei, Pedro. Ela falou sem abrir os olhos. Se for me matar, espere eu sonhar mais um pouco, tá bom? Soltei um riso curto, meio abafado. Ela virou de lado e abriu os olhos devagar. Tô brincando, ou não. Sei lá, ela disse, bocejando. Tião pulou no meio de nós com a língua de fora e o rabo abanando. Ele nos obrigou a levantar. Acho que ele já entendeu que a gente não pode se dar ao luxo de ficar parado por muito tempo. Tomamos o resto da água da garrafa que ela tinha guardado. Dividimos uma barra de cereal que estava com gosto de papelão, mas era comida. E a gente agradeceu com os olhos. Saímos pela lateral do colégio, pelas 6 horas. A rua estava úmida e o céu cinza. Nenhum sinal de gente, nem infectados. Só a cidade quieta, como se respirasse por baixo da pele rachada. Andamos pelo bairro das Quintas, seguindo pela linha do trem. Já andou de trem? Perguntei. Quando eu era pequena. Mas só lembro do cheiro de poeira e do barulho. Minha mãe dizia que trem fazia a gente esquecer que o tempo existe. Meu avô dizia que trem carregava mais alma do que corpo, que sempre tinha mais gente do que dava para ver. Ela riu. Aquela risada meio rouca, engasgada.
Foi bom ouvir aquilo. Sabe o que eu mais sinto falta? Ela perguntou, pulando um trilho. O quê? Banho quente e miojo com salsicha. Cara, você falou miojo, agora tô sofrendo. Tião latiu, como se tivesse entendido. A gente riu de novo, mas logo o som de algo se arrastando quebrou tudo. Paramos. Atrás de um trem tombado, 3 deles. Um de terno, ainda com crachá pendurado no pescoço. Outro só de bermuda, os pés em carne viva. E o último era uma mulher. A boca dela estava toda rasgada pro lado. Não sei como ainda fazia som. Corremos pro lado oposto, entrando numa garagem que achamos aberta. Dentro, um carro com a chave na ignição, mas sem bateria. Tião ficou rosnando perto da porta enquanto a gente empurrava um freezer contra ela. Isso vai segurar? Não sei, respondi. Ficamos ali trancados por mais de 2 horas, ouvindo os arranhões, os gemidos, até eles desistirem. Aproveitamos esse tempo para olhar os armários. Achamos 2 latas de feijão, 1 litro de suco vencido e uma corda de varal. No fundo do armário tinha uma foto velha de uma família sorrindo, no que parecia ser o quintal daquela casa. Eles pareciam felizes. Tirei a foto e guardei. Quando saímos, o céu já clareava de novo. O dia parecia doente. As nuvens eram como feridas abertas, pesadas. Mas a gente seguiu. Lídia me contou sobre a avó dela, que morava em Caicó. Ela queria chegar até lá. Disse que talvez tivesse uma chance se a gente conseguisse um carro. Eu disse que ajudaria. Não sei porquê. Só parecia o certo. Mais tarde, a gente entrou numa padaria arrombada. Lídia achou uma caneta e escreveu na parede, perto do balcão. A gente ainda ri. Isso é o que importa. Eu fiquei olhando aquilo por um tempo e escrevi embaixo. E ainda ama, mesmo sem saber como. Tião latiu como se dissesse, já deu. Bora. E a gente seguiu. Agora estamos abrigados no 2º andar de uma casa em Ponta Negra. A vista do mar tá cinza, mas dá pra ouvir ele. Tião dorme no canto com um pano cobrindo as patas. Lídia tá lendo um livro que achou num armário. Algo sobre estrelas. Pedro. Ela disse antes de fechar os olhos. Se tudo isso acabar, o que você quer fazer primeiro? Comer um miojo com salsicha e te dar um banho quente. Ela sorriu e apagou. Eu fiquei olhando o céu por um tempo. Não sei o que vem amanhã, mas hoje, por mais estranho que pareça, a gente viveu.